Fala, boleiro, está começando mais um episódio do seu podcast favorito sobre futebol. Eu sou Marcelo Lopes e estou mais uma vez acompanhado de Daniel Santiago para mais um programa para vocês. Fala, Daniel, bom dia, cara. Fala, Marcelão, tudo beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um Boleirando. Então, dando início aí a mais um programa, mais uma discussão sensacional sobre futebol para alegrar a sua, a minha e a nossa semana. Então, já vamos dando início. Hoje a gente vai falar sobre um tema que está em alta aí no futebol brasileiro e que não vai sair dessa alta aí tão cedo, porque é polêmica no futebol brasileiro, isso vai continuar. E a gente vai falar hoje do VAR. A gente vai falar do tão temido VAR aí que está dando o que falar nas últimas semanas. Mas o programa, nosso debate só pode começar depois da nossa vinheta, né, Marcelo? É isso aí, Daniel. Então, editor, solta essa vinheta aí pra gente. Boleirando, apresentado por Daniel Santiago e Marcelo Lopes. Então, sem perder mais tempo, vamos dando início a mais um Boleirando. Todo mundo se acomoda aí no seu sofá, na sua cama, no seu trânsito, na sua cozinha, não sei onde você está ouvindo o nosso podcast, mas o que importa é que já começou o nosso podcast, o podcast da família brasileira, o tão querido e amado Boleirando. E aí a gente vai falar do VAR, né? Já falei, já adiantei o nosso tema. A gente vai passar, porque olha, cara, olha só, meu Deus do céu, hein, Marcelo, o que esse VAR tá dando o que falar aí? Tá errando, tá acertando, tá demorando, a galera tá polvorosa com essa novidade, assim, entre aspas, né? Tá desde o ano passado aqui já no futebol brasileiro, no Campeonato Brasileiro, mas ainda tá dando o que falar o VAR. Tem gente que é a favor do VAR, tem gente que diz que o VAR estragou o futebol, tem gente que diz que veio para trazer justiça, mas tem gente também que reclama da demora, às vezes uma demora maior até que a bola rolando, né? Então, cara, o VAR dá o que falar, né, Marcelo? Tá dando o que falar nesse iniciozinho aí de Campeonato Brasileiro, já deu o que falar muito ano passado e ainda vai dar o que falar nesse Brasileirão, porque a gente ainda está no início do Brasileirão, né, Marcelo? Então, já vou pedir essa tua primeira opinião, cara. Você está aí acompanhando essas primeiras 8, 9 rodadas de Campeonato Brasileiro, já teve bastante polêmica do VAR. Qual que é o seu parecer sobre o VAR? Você apoia, você gosta? O que você acha que está dando ruim? Por que você acha que está dando tão ruim, tanta discussão, tanta polêmica assim para o VAR, Marcelo? Então vamos lá, né? Vamos falar do VAR, né? Que para os íntimos é o Video Assistant Referee, né? Mas a gente chama de VAR mesmo. E, cara, o VAR ele surgiu como uma ferramenta, né, de auxílio ao árbitro, né, para melhorar o futebol, de certa forma, né, corrigir e minimizar os erros, né, que vinham acontecendo, que era muito frequente. A galera até fazia bastante piada no início, né, dizendo que certos times deixariam de ganhar título ou de ganhar alguns jogos por conta disso. E eu, como torcedor de um time que sempre foi muito prejudicado pela arbitragem, eu, né, estava feliz com esse surgimento do VAR, estava esperançoso, mas o que a gente vê aí é totalmente o contrário, né? Porque é aquilo, o VAR ele é eletrônico, né? Mas ele é operado por humanos e é analisado por humanos também, então os humanos cometem erros e os árbitros, né, são os que mais erram. Tem o auxílio da imagem e ainda assim conseguem errar e que a gente vê e é aí que a gente vê a incompetência dessa classe, né? A classe de arbitragem do Brasil e do mundo também, né? Porque a gente vê aí ocorrendo erros com VAR no mundo todo, o que é algo que não deveria acontecer, né? Se o cara tem o auxílio da imagem, o que ele quer mais ali? Ele quer ouvir a opinião externa, porque ele tem também um fone no ouvido que ele escuta, né? O VAR chamando ele, imagina que rola uma comunicação, né? Mas a opinião final sempre vai ser dele, né? O critério é dele, eu não vou ficar julgando o critério também, porque cada um tem o seu, mas é complicado quando o cara tem o auxílio da imagem, mesmo assim, e eles conseguem ter a proeza de errar. O que eu enxergo como solução para isso tudo é que, sei lá, talvez antes de todas as competições, quando os clubes não estão em pré-temporada, né, eles façam um curso com a própria CBF mesmo, ou sei lá, curso internacional, em que eles lidem diretamente com o VAR e tipo, tenham vários exemplos para eles poderem lidar e tal, para que eles possam chegar mais preparados, porque eu vejo o futebol brasileiro, né, a arbitragem brasileira, no caso, despreparada para usar esse serviço, Daniel. Eu não sei a tua opinião, vou passar a bola para você agora, não sei se você concorda, mas eu acho que
o VAR ele é a ferramenta certa, mas com os profissionais errados, que ainda não estão capacitados para lidar com a tal, Daniel. Passa a bola aí agora e quero saber a tua opinião também. É aquele velho clichê, né? O VAR é bom, que estrague quem está por trás, né? Eu concordo aí com a maioria das coisas que você falou. Eu acho que realmente o VAR veio para realmente ser benéfico. Eu não sou dessa linha de pensamento de que tem que acabar com o VAR, de que o VAR deixa o futebol chato. Que eu prefiro, às vezes, que demore 5 minutos e se acerte, né, numa decisão que poderia prejudicar um time, do que simplesmente não ter VAR para ter um pouquinho mais de agilidade. Mas essa questão do tempo, por exemplo, eu vou primeiramente falar, por exemplo, do tempo que está levando, esse tipo de coisa que tem que ser consertado, cara. A gente já está aí há mais de um ano com um VAR em operação no futebol brasileiro e não dá para levar 5, 6 minutos para você ver um lance, mesmo que seja de impedimento, mesmo que você tenha que fazer a linha lá do impedimento. Poxa, eu vejo às vezes o jogo da Premier League, lances assim, né, de impedimento milimétrico ali, o software deles é muito mais rápido, eles conseguem traçar a linha muito mais rápido, cara. Então, não sei se é o caso, por exemplo, da CBF fazer aí um intercâmbio, né, com o pessoal da Premier League, ver qual é o software que eles usam, porque, cara, 5 minutos, por exemplo, aquele jogo do Santos e Flamengo, para tirar aqueles 2 impedimentos do jogo do Santos, cara, aquilo dali foi quase 10 minutos só no VAR, entende, cara? Acertou? Eu acho que acertou. Eu acho que realmente teve impedimento. Acho que teve a participação lá do jogador que tentou botar a mão na bola e tal. Mas, poxa, demorou 10 minutos, cara. Então, é um avanço, porque seriam legalizados, né, gols que não estavam legais, gols que estavam em impedimento. Só que não dá para você levar 10 minutos para você tirar nessa conclusão. E fora isso, falta muito critério. Eu acho que a principal palavra que define a má utilização do VAR por parte dos árbitros é critério, porque qual é o critério do VAR? É você chegar para corrigir lances que realmente são imperceptíveis aos olhos do árbitro ali, né? Então, um lance de impedimento, um lance de, por exemplo, de cartão errado, né? Que o juiz deu errado, um pênalti numa jogada na área que o juiz não viu, né? Não bololou na área, uma mão que o juiz possa não ter visto. Agora, por exemplo, estão pedindo para o VAR voltar em lances que o juiz estava na frente, o juiz que estava cara no lance. Poxa, então isso é interpretativo, né? Já cabe a interpretação. Aí você vai levar para o VAR, você vai ficar vendo o lance numa câmera lenta, você vai ficar vendo e revendo o lance. Isso daí vai acabar mudando uma hora ou outra, porque o juiz já vai lá para a tela do VAR com o pensamento de, opa, o pessoal lá em cima viu alguma coisa, então deve ter tido alguma coisa. Mas ele acabou de ver o lance ali na hora dele, na visão dele, né, na frente dele, e não deu nada. E aí você simplesmente joga ele pro VAR para ver um lance com uma velocidade totalmente diferente, sem dar a intensidade necessária para ver, né? Porque você vê a intensidade ali ao vivo, mas você está vendo no replay, às vezes a intensidade é muito maior. Então, acho que falta muito critério, né, para o pessoal conseguir, para os árbitros utilizarem o VAR, né? Tem essa parada do impedimento, né? Essas últimas semanas a gente teve muitos desses impedimentos milimétricos, que aí teve gente bradando na imprensa de que não pode ter impedimento de 1 centímetro, que não é muito preciso, né? Não dá para saber porque a gente não está lá na cabine, né? Então, também tem isso, falta transparência, falta eles pegarem a imagem e disponibilizarem para a gente as outras câmeras. Teve aquele impedimento, por exemplo, do Atlético Mineiro São Paulo, do Luciano, do gol que o Luciano fez e acabou sendo anulado, porque ele estava ali aparentemente com uma chuteira à frente do jogador do Atlético Mineiro. E no lance que foi disponibilizado para a gente, né, na câmera que foi disponibilizada para a gente, tem a dúvida, né, se tá ou não tá, se tá na mesma linha. Então, sei lá, se tiver, com certeza não foi só para aquela câmera que eles decidiram, tem outras câmeras. Então, eles mostrarem isso para o público, dar a maior transparência possível para mostrar que realmente estava impedido, que não foi uma falha humana, cara, é o vital, né, é o principal, porque acaba que uma coisa que era para ser o impedimento, que é o lance mais preciso, né? Que não tem interpretação, impedimento, acaba sendo uma coisa que vira uma coisa meio subjetiva, né? Como estavam falando aí nessas últimas semanas. Porque a gente tem ali na imagem, teve gente que achou que estava impedido, teve gente que não achou. E aí não tem uma imagem definitiva, porque a imagem que passaram para a gente, né, para o público, teve gente que interpretou que estava, e teve gente que interpretou que não estava. Então, mostrar ali uma imagem que, sei lá, o pessoal da arbitragem viu ali no momento, você mostrar o áudio, né,
do VAR, que os juízes estão discutindo alguns lances, é o vital. Essa semana esteve, né, a FIFA dizendo que vai proibir essa disseminação do áudio, né, das conversas entre os juízes do VAR. Poxa, cara, a principal instituição que rege o futebol dizendo que vai proibir a transparência no futebol, para mim isso é um erro crasso. Para mim é um erro que põe em dúvida, sim, o VAR, a utilização do VAR. Porque o VAR, cara, para mim, pelo menos na minha opinião, para mim é notório que ele veio para beneficiar o futebol. Só que tem lances, por exemplo, começo de interpretação, tem lances que o cara fica 5 minutos discutindo aí, marca a falta ou não marca a falta, e a gente, como torcedor, como espectador, como analista, jornalista, seja lá como for, como jogador, como treinador, a gente quer saber quais os critérios foram utilizados, a gente não quer ver só a marcação, porque a gente vê no lance, a gente às vezes tem uma opinião diferente do árbitro, e aí o árbitro vai lá e toma outra decisão depois de passar 3 minutos vendo o lance na telazinha, né? Então a gente quer saber o porquê que foi marcado, por que a gente, né, às vezes vou nem colocar o lado clubístico na história, né? A gente, às vezes, vendo um jogo de um time que não é nosso, a gente acha que foi falta e o juiz vai lá e não marca a falta. Qual foi essa conversa do árbitro? Qual foi o critério que ele utilizou? E por que os outros árbitros também não utilizam esse critério? Então, por exemplo, essa reunião que você falou, dos árbitros se reunirem com a CBF antes do campeonato, e você realmente definir critério, por mais que cada árbitro tenha o seu jeito de apitar, você tem que definir um critério, você tem que estar todo mundo ali coeso. Não dá para um árbitro marcar um tipo de falta, o outro árbitro não marcar, senão o jogador vai pirar. Então, o jogador não sabe quando que vai ser marcada a falta, quando que não vai, que tipo de lance é falta, que tipo de lance não é falta. Tem árbitro que deixa mais correr o jogo, tem árbitro que gosta de parar. Você tem que ter o critério, você tem que estar fechadinho ali com os árbitros, porque a arbitragem já é a maior vidraça do futebol brasileiro. Todo mundo joga pedra neles. No futebol brasileiro e futebol mundial, no caso, né? Todo mundo joga pedra neles, então eles têm que fazer o máximo possível para que as decisões deles sejam embasadas, tenham um embasamento técnico, tenham um embasamento ali que todo mundo saiba, né? Reunir os jogadores antes, também reunir os times, né? Com os profissionais de arbitragem antes dos campeonatos para mostrar o critério, esse tipo de lance é falta, esse tipo de trombada é falta, a mão vai até aqui, vai até lá, não sei o quê, esse tipo de lance de mão é pênalti, é falta, esse outro tipo de lance não é. Então tem muito disso, né? Porque principalmente acho que os lances de mão é muito interpretativo, né? Vai muito de juiz para juiz. Então teve aquele pênalti no Palmeiras Internacional, que foi pênalti para o Internacional, que a bola bateu no chão, depois bateu no braço do jogador do Palmeiras que estava aberto, o juiz marcou pênalti. Aí no final de semana, na partida entre Bragantino e Palmeiras, a bola bateu, também foi um lance muito igual, a bola bateu na mão do zagueiro do Bragantino, e aí o juiz não deu pênalti. E nem foi no VAR ver, entendeu? Então falta esse critério. Os jogadores, os treinadores, os torcedores, os jornalistas, a gente, né? A gente fica totalmente meio que com um tiro no escuro, porque a gente não sabe o que vai ser marcado. Tem juiz que marca, tem juiz que não marca. Então, eu acho que para que o VAR realmente seja algo benéfico e esteja fora dessas pautas de programa de debate, eu acho que o VAR não deveria ser pauta de programa de debate, porque simplesmente ele estaria lá para decidir decidir o acerto, né, de um erro que foi gerado ali ao vivo, né? Então tá ali para corrigir um impedimento que foi mal marcado, para corrigir uma falta que não foi marcada, um lance de simulação que foi dado pênalti, mas não era pênalti. Então o VAR tá ali para beneficiar, só que ele tá indo para as discussões de programas de debate, discussão de rede social, como algo meio dúbio, né? Como algo ali que tem, às vezes, um caráter de beneficiar um clube, mas num lance muito igual, não beneficiou o outro. Aliás, não existe nem benefício no VAR, né? Existe justiça. Mas deveria existir justiça, não deveria existir benefício, mesmo quando é marcado, não é marcado e tal. Mas não é isso que está acontecendo. O VAR está caindo na boca do povo, na boca dos programas, como algo ali meio polêmico, né? Não era para ter polêmica o VAR, né, Marcelo? Concorda com isso? Concordo totalmente, Daniel. Até porque o VAR ele veio para acabar com as polêmicas, né? Ele não veio para alimentar ou fomentar mais polêmicas. E se você parar para ver, o percussor do VAR foi aquela goal line technology, que é aquela tecnologia que via se a bola tinha entrado mesmo no gol, era o máximo que a gente tinha de tecnologia. Ele surgiu lá em 2012 na Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2012 no Japão, Mundial, né, que o Corinthians foi campeão, foi a primeira vez que utilizaram e depois seguiu. Na Copa do Mundo de 2014 no Brasil também teve, na das confederações teve também. Então eu acho que todos os tipos de tecnologia seria bem-vindo no futebol se fosse bem usada, né, bem utilizada. Vale frisar esse exemplo aí que você até bem citou, né, de clubes acharem que
estão sendo prejudicados. O Botafogo realmente foi muito prejudicado recentemente. A torcida do Botafogo que está ouvindo a gente agora vai concordar muito. E até quem não é torcedor do Botafogo, mas está acompanhando esse Brasileirão, sabe disso, não tem como negar, não tem como você ser clubista e fechar os olhos para isso. O Botafogo realmente está sendo muito prejudicado pelo VAR. O próprio Santos prejudicado pelo VAR também. É complicado, tem muitos times sendo prejudicados. E é aquilo que você bem citou, sabe? Não deveria ser, tipo, o benefício. Enfim, a justiça, pô. A justiça é o mérito. Se aquele time lá, ele mereceu, né, fazer aquela jogada que ia resultar num gol, e o VAR consultou e anulou esse gol, ele está sendo injustiçado, pô. De certa forma, ele está muito injustiçado. E é complicado você medir esse parâmetro com base no que a CBF acredita, porque a CBF acredita realmente que o VAR está certo, independente de tudo, porque é a tecnologia, porque é o futuro. E eu acho que esse tipo de pensamento é um pensamento vazio, é um pensamento que é complicado, porque você acaba fechando os olhos, né, os erros que estão acontecendo nesse meio de caminho, e tem time sendo prejudicado, e pode ser que isso decida talvez uma vaga na Libertadores, decida um descenso, né, ou então até um próprio acesso. É complicado, mano, muito complicado, pode decidir um título. A gente vê aí em 2018, na Copa do Mundo, na final, teve um pênalti, né, aquele que o Griezmann fez o gol, que foi marcado com o auxílio do VAR. E já é uma parada que a gente olha assim e fala, pô, mano, a gente tá nessa era do VAR mesmo, sabe? Uma final de Copa do Mundo teve um gol de pênalti assinalado com o auxílio do VAR. E isso é bom, cara. Foi pênalti, lance. Isso aí eu dou total mérito pro juiz, pra organização, né, pra arbitragem no geral. Mas no Brasil não vem funcionando muito bem. A gente vê que na Europa eles cometem erros também, é normal. Mas tantos erros como é no Brasil, eu não vejo em lugar nenhum no mundo. Então, eu acho que sim, o VAR deveria continuar, mas precisaria ser revisto, precisaria ser remodelado, né? Não o modelo do VAR, mas o modelo da arbitragem. E essa questão que eu falei do curso é muito interessante. A CBF Academy tem curso para treinador, tem curso para preparador de goleiro, preparador físico, para tudo, no modo geral, mas não tem para arbitragem, assim, para lidar com o VAR. E eu acho que todo árbitro mesmo, para atuar aqui no Brasil, deveria pelo menos ter alguns meses aí nesse curso de arbitragem com o VAR, para que pudessem estar mais capacitados, mais aptos, mais preparados, e que não fosse, né, como está sendo, que parece que eles vão e simplesmente olhar ou não a imagem não faz diferença, porque no fim de tudo o critério dele que vai valer. Para mim, tipo, super ok o cara ter o critério dele, mas, irmão, você tem o teu critério. Não briga com a imagem. Sério, não briga com a imagem. O teu critério pode ser beleza, mas tu tá vendo que a imagem tá ali na tua frente, cara, te auxiliando, você tá revendo o lance, você tá tendo a oportunidade de rever o lance. Quantos árbitros aí já se aposentaram, que atuaram aí no futebol nos primórdios e, tipo, até os anos 2010 ali, né? Até o ano de 2015, né? Que o VAR começou, de fato, mesmo em 2016. Queriam ter essa oportunidade e, tipo, vocês têm não aproveitam, sabe? Esse programa é totalmente para os árbitros do Brasil assistirem e olharem assim, porem a mão na consciência e falarem, cara, tá errado, eu tenho que rever os conceitos, eu tenho que, pô, perceber que eu tenho um auxílio, que eu tenho esse privilégio, né, que muitos árbitros queriam ter e não estão aproveitando. Então, eu acho que é muito um contraponto, assim, para a gente poder analisar, para a CBF, né, a dona CBF, que a gente cansa de elogiar aqui no podcast, né, para não dizer o contrário, rever esses conceitos, cara, porque tem muito time sendo prejudicado, o meu já foi, tenho certeza que o seu que está ouvindo agora já foi também, o do Daniel já foi, o de todo mundo já foi. Então, eu acho que para acabar com isso, né, só a CBF de verdade organizando um congresso com os clubes e com os árbitros e tendo um consenso que precisa muito ser revista a questão do VAR no Brasil. Sou muito a favor de continuar, sou muito a favor da tecnologia no futebol, acho que é muito benéfico de modo geral, mas se usada com responsabilidade, Daniel. Cara, tu falou agora que o seu time já foi prejudicado, o meu já foi prejudicado. Teve um lance aqui que aconteceu com o Fluminense algumas rodadas atrás, que até dá para exemplificar bastante isso. Foi um lance contra o Atlético Paranaense. A maioria não deve ter visto, porque foi um jogo que não teve transmissão aqui para o Brasil. Mas foi um jogo, cara, que teve um lance do gol, o primeiro gol, que o juiz deu ali, fez o gol, e aí foi pro VAR. Ficou ali uns 2, 3 minutos pro VAR,
caçando uma falta, que eu acho que foi o Digão, se eu não me engano, que subiu no lance normal. Ele não chegou a empurrar o jogador, não chegou a se debruçar em cima dele, e o cara ficou ali 3 minutos no VAR até buscar a falta. Então parece que o cara vai predisposto lá para a telinha do VAR para buscar a falta. E a gente teve um lance muito parecido agora nesse final de semana, foi no Bragantino e Palmeiras, no gol do Gabriel Veron, que o Gabriel Veron faz a mesma coisa. Ele tá ali com a mão dele, porque o jogador não tem como arrancar a mão dele, ele simplesmente só encosta ali no jogador do Bragantino, cabeceia pro gol, faz o gol legal, gol normal. O pessoal nem foi pro VAR, o pessoal não anulou. Então tem muito disso, cara. Às vezes o juiz parece que quer utilizar o VAR de tudo que é jeito, e aí vai usar para qualquer lance, e aí vai usar para qualquer toquezinho que aconteceu, e tira totalmente a personalidade do juiz, tira totalmente a autoridade do juiz, porque o juiz se utiliza do VAR como se fosse uma bengala, tipo, tá ali no VAR, eu vi no VAR, então é isso mesmo. E aí quer marcar tudo, quer marcar qualquer coisa, esquece que futebol, cara, é um esporte de contato. Vai ter um contato normal, né? Vai ter o contato faltoso, um empurrão, alguma coisa assim, claro. Só que às vezes o cara vai pro VAR já predisposto a marcar alguma coisa, porque tem que utilizar o VAR, tem que corrigir alguma coisa com o VAR, mesmo que não seja ali um momento. Então, só para exemplificar, agora que eu lembrei desse lance aqui agora, que realmente exemplifica exatamente o que eu tinha falado, da falta de critério, né? De 2 lances muito parecidos, que para mim não foi falta em nenhum dos dois, só que um juiz foi pro VAR, ficou 2, 3 minutos no VAR tentando caçar uma falta que ninguém viu. Se bobear, nem a torcida do Atlético Paranaense viu aquela falta. Então, é muito benéfico, cara. Você, às vezes, anular um impedimento que, poxa, o Bandeirinha utilizou totalmente errado, um pênalti que ninguém viu ali no momento, mas você viu uma agressão que ninguém viu, né? Um lance assim mais ríspido, um cartão que você deu para o jogador errado. Agora, tem que saber utilizar, é exatamente isso, o juiz tem que saber utilizar. E não dá mais para dizer que é novidade, cara, porque a gente passou aí 38 rodadas ano passado no Campeonato Brasileiro já com o VAR, então já não é mais novidade, já era o tempo de, principalmente esses árbitros FIFA, né, que são os principais, os que apitam mais jogos, já era para estar totalmente ambientado, já era para estar ali no time de saber quando utilizar o VAR, saber quando não utilizar, saber, né, o tipo de lance, então fica difícil. E esse lance, cara, que você comentou no início do seu comentário agora, nesse último comentário, daquela tecnologia da linha do gol, cara. Até hoje eu fico boquiaberto como o Brasil ainda não utiliza essa tecnologia, porque a gente teve esse lance também no Palmeiras Internacional, né, que a bola ficou em cima da linha, o juiz não marcou gol, só que ficou gente dizendo que foi gol, teve gente que disse que não foi gol, e não teve um lance, uma linha ali que mostrasse pra gente que foi ou não foi gol. Então, acho que essa tecnologia aí do chip na bola, né, na linha do gol, será totalmente benéfica, porque aparentemente, eu não sei, mas eu acredito que que eles não façam a linha para detectar se foi gol ou não. É muito ali não sei se também isso é muito, como posso dizer, isso é muito confiável, né? Se eles traçarem uma linha ali na linha do gol, não sei se é muito confiável para definir se a bola entrou ou não. Acho que o chip é totalmente confiável e seria totalmente benéfico. Então, teve a Copa do Mundo aqui no Brasil, se eu não me engano, na época a FIFA deixou o equipamento aqui no Brasil e simplesmente não foi utilizado. Eu acho que essa tecnologia é até importante, mais importante até que o VAR, né? Porque são lances, às vezes, ali de bola entrando no gol que define certinho que é preciso aquilo dali. Tem um chip, tem toda a tecnologia ali, tem câmeras que mostram. Para quem já assistiu o jogo de Premier League, né? Agora, de cabeça, você lembra da Premier League, que eles mostram a linha, né? Os lances de competição FIFA também. Eles mostram a linha, mostram até onde a bola entrou, até onde se a bola não entrou, em qual área a bola estava ali em cima da linha. Então, era uma tecnologia também que viria para agregar junto com o VAR. Eu acho que seria muito mais benéfico, porque aí não tem também o lance da interpretação, é ou não é, né? Tem ali o lance da bola na linha, então é ou não é. O VAR ainda chega para ser um pouquinho mais interpretativo, né? Mas tem que matar essa interpretação, porque o VAR não pode ser só a interpretação. O impedimento não pode ser a interpretação. O frame que você vai parar, a linha que você vai fazer ali, vai tracejar, não pode ser só a interpretação. Os critérios têm que ser muito bem melhor adotados. Porque não dá, cara, para o VAR ser o maior craque do Campeonato Brasileiro, né? Porque é o mais discutido até o momento no Campeonato Brasileiro, porque não era para ser assim, era só para ser, olha, o lance ali do VAR beneficiou a equipe porque ela estaria sendo, entre aspas, roubada ali no lance dela, porque o juiz marcou errado. Olha, o VAR ali corrigiu aquele lance, corrigiu aquele outro, que bacana.
e você demora ali 1 minuto só para exaltar, né, o VAR, porque é tecnologia realmente a serviço do futebol. Quantos lances na história do futebol não prejudicaram uma outra equipe por conta de marcações erradas? Eu lembro da Copa de 66, no gol da final, se não me engano, na Inglaterra, que tem a discussão até hoje se a bola entrou ou não entrou, o VAR ali decidiria. Lances em diversas outras Copas do Mundo. Teve uma Copa do Mundo 2010 também, se eu não estou enganado, foi oitavas de final Inglaterra e Itália. Agora eu não lembro, mas foi acho que foi um chute do Gerrard. Alemanha. Isso, Alemanha. Inglaterra e Alemanha, que se não me engano foi um chute do Gerrard, que a bola entrou metros e metros e o juiz não marcou, alguma coisa assim. Teve aquele lance também no Campeonato Carioca, Vasco e Flamengo, aquela falta do Douglas, que ainda tinha um vigia ali, né, como o Arnaldo César Coelho chamava, aquele árbitro que ficava na linha de fundo, e a bola entrou 30 centímetros e ninguém viu, pelo amor de Deus. Então, o VAR veio realmente... Cara, isso aí foi um absurdo. Teve aquele lance também do Márcio Araújo, né, que estava impedindo. Ou seja, teve vários lances aqui no futebol brasileiro que a gente lembra, né, que foram marcados incorretamente e tal, e o VAR veio justamente para corrigir esse tipo de lance. Só que não dá para o VAR também ser parte do problema, cara, porque o VAR veio para ser solução e, por vezes, está sendo parte do problema. Às vezes, não só por marcar coisa errada, mas pelo tempo que demora, pela muita utilização, às vezes, né, de você praticamente o juiz querer apitar apoiado no VAR, então ele não marca nada e depois deixa o VAR decidir lá, eu vou na telinha para ver se é ou não. Então, a CBF, né, os juízes, né, a pessoa da comissão de arbitragem, os times também têm que ser informados, têm que ser sempre informados de quando vai ser utilizado, para não ficar aquela reclamação toda hora também, chata de ver, de ficar todo mundo envolvendo o árbitro. Tem que estar esses critérios totalmente estabelecidos antes do campeonato, tem que ser mostrados para todo mundo, para a imprensa, para os torcedores, para os clubes, para que não haja esse tipo de polêmica vazia, porque o VAR veio realmente para ajudar, e não veio para ficar criando polêmica e vazia semana após semana em cada rodada. É isso aí, Daniel, porque o fundamental é esse, né? O torcedor, o analista de futebol, os profissionais que estão ali trabalhando, ficam muito aquém, né, do serviço do VAR, da arbitragem, e acho que vendo essa transparência, né, todo mundo sai ganhando. E é isso, galera. Estamos chegando ao final de mais um episódio do Boleirando. Queria agradecer a todos vocês que vêm nos acompanhando, tanto nos podcasts quanto nos nossos posts em redes sociais, nas lives e transmissões, e em tudo que a gente faz. Somos gratos demais por todos vocês. Queria mandar um abraço para o Lucas Strávico, o Cartoloco, que está na Fazenda aí. Queria deixar claro que o Boleirando apoia o Cartoloco na Fazenda, quer ver ele ganhar esse milhão aí. Tá torcendo muito por ele. E quero desejar um forte abraço. Acompanhe o Cartoloco na Fazenda. Vou cortar para você, Daniel. Tamo junto. Apito final no Boleirando de hoje. E a gente já deixa aqui, o Marcelo já deixou registrado o nosso abraço lá pro Cartoloco, que o representante do fute tem que ser campeão da Fazenda. Não teve Amaral, não teve o Viola, não teve o Dinei, então agora o Cartoloco tem que ir forte para ganhar essa Fazenda. Mas o recado aqui final é para você seguir nossas redes sociais, estarem sempre acompanhando o Boleirando. Se você ainda não conhece nossas redes sociais, como assim você não conhece nossas redes sociais? Então já se liga aí, ó. Nosso Instagram e nosso Twitter é @boleirando_real. E Boleirando Futebol Clube no nosso YouTube, no nosso Facebook e no nosso Spotify. Então você já fica por dentro de tudo que acontece aí no Boleirando. Não deixa de seguir a gente, não deixa de acompanhar nossos podcasts. Estamos agora estreando o podcast Segundona, toda segunda-feira, para repercutir a rodada do Brasileirão. Tem nossas transmissões, então fica ligado aí nas nossas redes sociais que você vai saber quando vai ter a nossa próxima transmissão. E vem interagir com a gente lá também, nos nossos posts. A gente perguntou aí como é que vocês achavam do VAR nas últimas semanas. Então vem junto com a gente, Boleirando Futebol Clube, o melhor conteúdo de futebol para você na web. Valeu, galera, por hoje é só. Até a próxima! Valeu!